Oi pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje vamos conversar sobre o módulo GPIO, que ele já foi introduzido anteriormente de uma maneira simplória, porém agora vamos nos aprofundar um pouco mais nesse módulo, como configurar, como usar, como ele funciona. Bom, o módulo GPIO ele está dividido entre portões e linhas. Os portões são associados a letras, então temos o GPIO A, B, C, D, E e F. Cada portão pode ter no máximo até 16 linhas. No máximo, quer dizer que nem todos vão ter as 16 acessíveis. Vamos pegar, por exemplo, o GPIO A, ele vai ter o PA0, PA1, PA2 e no máximo até o PA15. Nem todos os pinos vão estar disponíveis na Launchpad, porque ela é uma Launchpad. Não foi feito o projeto para ter o acesso a todos os pinos. Então, pegou os pinos ali, eles fizeram um estudo, quais seriam mais interessantes de colocar, e colocaram. Para usar todos os pinos, todos os periféricos disponíveis, teríamos que comprar um microcontrolador, fazer um projeto de PCB, em que teríamos acesso a todos os periféricos. Entre os periféricos, há alguns que têm funções alternativas, ou seja, o GPIO ele é um modo multiplexado. Você escolhe um pino, por exemplo, PA0, e ele pode ser o GPIO de entrada, saída, e se você escolher a função alternativa, uma delas é o Timer 5 canal 1. Tem outras também, vou citar mais na frente. Dito isso, mais uma coisa que temos que falar pelo fato de ser uma Launchpad é que existem dois pinos que de certa forma estão bloqueados, pois estão associados fisicamente ao LED 2, que é o PA5, e ao botão 1, que é o PC13. Então não conseguimos usar esses pinos, exceto nessas funções. Então, evite usar esses pinos em seus projetos, a não ser que você queira usar um botão ou LED. Quando a gente abre o ambiente STM32DE, na seção do CubeMX, a gente vê o micro dessa forma e com algumas cores que indicam, vou explicar o que elas significam. Quando está na cor cinza, o pino está livre e ainda não foi configurado. Quando está verde, o pino foi configurado como um GPIO simples, ou seja, ele está sendo ou entrada ou saída digital. O amarelo claro, ele está sendo usado como pino de alimentação ou referência de terra. Ele também não é configurável. O rosa escuro está associado àqueles pinos que eu acabei de falar, que é o botão 1 e o LED 2. Eles são inalteráveis. Você não consegue modificar eles para mais nenhuma outra função. O amarelo escuro indica que o pino foi configurado com alguma função no projeto. Por exemplo, se configurarmos o timer 5 para o A0, ele vai ficar um tom amarelo. Ou também, quando está amarelo, quer dizer que o pino ainda não está disponível para uso, sem alterar algumas configurações. Por exemplo, aqui temos o PC14, que é um oscilador de clock. Então, para a gente usar ele, temos que habilitar lá o bypass do capacitor de clock. Só um exemplo. Quando a gente liga o microcontrolador ou reseta ele, os pinos vêm na sua configuração default, que é a configuração analógica, ou alta impedância. Na configuração default, né, que é essa, o modo analógico, temos aqui um bypass do Schmitt Trigger. Então, não estamos usando o Schmitt Trigger e a saída dele é setada para zero. Isso faz com que economize energia. E devido a isso que ele é a configuração default, justamente para economizar energia no microcontrolador. Já na configuração de saída,
temos aqui um buffer de saída, que pode ser configurado ou push-pull ou dreno aberto. Vou explicar isso detalhadamente mais para frente, mas por agora é isso. Também temos resistores de pull-up e pull-down. E uma coisa interessante é que o buffer de saída pode ser ele é amostrado, né, pelo pino de entrada, meio que para ser um feedback do valor de saída, para conferir se está saindo o que deveria sair mesmo. Na configuração de entrada, o buffer de saída é desabilitado, então aqui a gente vê isso como uma chave aberta. E os dados aqui presentes aqui na leitura são mostrados a cada ciclo de clock do barramento AHB. Por fim, temos a função alternativa. Na função alternativa, o pino passa a ser controlado pelo módulo escolhido. Por exemplo, se você escolher o módulo timer para determinado GPIO, aquele pino vai ser controlado pelo módulo do timer. Ainda, como que eu vou saber quais funções alternativas cada pino tem? Então, para isso a gente tem que consultar o datasheet da Launchpad. Lá temos uma tabela bem extensa, aqui só está uma parte dela, e que a gente tem, por exemplo, aqui o pino PA0, não, GPIO A, pino 0, linha 0. Ele pode ser o timer 2, timer 5, o ART 2, tinha timer 8. Então, para cada GPIO e para cada linha em questão, vai ter uma função alternativa que pode ser selecionada. E o registrador que seleciona isso, ele se chama GPIO AFRL, que é Alternate Function Low Register. E como que funciona? Vamos pegar um exemplo para entender melhor. Vamos voltar ao nosso exemplo do PA0. A gente quer usar o timer 5. Ele é AF2, certo? O AF2 temos que preencher 0010. Então a gente pega GPIO A, né? AFCell 0, porque é o pino 0, A0. E aqui a gente vai colocar 0010. Sendo assim, concluído isso, o GPIO A0 vai estar selecionado no modo TIM 5 canal 1. Aqui é só uma continuação daquele registrador que aqui fala low porque ele vai do 0 até o 7 e o high vai do 8 até o 15. Então se a gente for usar o A13, então a gente tem que configurar daí o GPIO AFRH. Aqui eu já comentei sobre esse registrador, mas vamos comentar novamente, que é o GPIO Moder. Ele seleciona se a gente vai usar o registrador no modo de entrada, modo de saída, ou função alternativa, ou modo analógico, que é o valor padrão após o reset. Aí tem também, vou explicar um pouquinho o push-pull e o dreno aberto. No modo push-pull, o pino, que é a entrada e saída, ele pode ser forçado tanto a 0 quanto a 1. Então, se você colocar 0 a 1, ele pode ser forçado a isso. No modo dreno aberto, não é possível isso. O pino só é forçado a 0. Quando você faz essa associação de dreno aberto com pull-up, seja ele interno ou externo, o pino ele vai ficar em nível lógico do valor do pull-up. Então, se você colocar 5 volts aqui, né, com pull-up de um resistor de, sei lá, 4 K7, quando aqui for 0, aqui vai dar 5. Quando você mandar 1, ele vai, de certa forma,
fazer um switch para o GND e a saída vai para zero. Esse dreno aberto é interessante usar em barramentos de comunicação, onde vários dispositivos compartilham o mesmo barramento. Então, quando é assim, evita curto-circuito entre VCC e GND. Apenas um dispositivo consegue dar o comando. Agora temos GPIO-X ou Typer. Aqui é onde configura isso que eu acabei de explicar. Se a gente vai querer push-pull ou dreno aberto. Na maioria das vezes a gente vai escolher push-pull nos nossos projetos. Aqui temos a velocidade do GPIO, que é a velocidade de comutação dele do estado lógico low para o high. Existe um termo que chama slew rate, que é o tempo que demora para ele fazer essa variação. Ele vai ser mais rápido, é a relação de preço de custo de consumo. Quanto mais rápido ele for, mais corrente ele vai consumir. Então, se o GPU não tem necessidade de ser tão rápido, por exemplo, a aplicação em questão não exige isso, você pode deixar ele low, você vai estar economizando energia. Então, esse GPU é mais ou menos para isso. Agora, se você vai usar um módulo de PWM avançado, aí já é interessante deixar numa velocidade high, né? Bom, a gente viu anteriormente que existe a possibilidade de ativar resistores de pull-up e pull-down internamente na Launchpad. Mas o que é esse resistor de pull-up e de pull-down? Bom, imagina que essa chave que está aqui é um botão. Inicialmente, o botão não está pressionado. Quando ele não está pressionado, quando tem o pull-up, ele fica no estado high, que é o estado VCC. Imagine que o VCC é 5 volts. Então você não apertou o botão está solto. Então ele está lá fixo nos 5 volts. Quando você apertou o botão, vai dar um nível de tensão zero. Soltou o botão de novo, voltou para os 5 volts. Por isso o nome pull-up. Pull-down já é o contrário. Quando o botão está solto, está no nível lógico zero. Quando você pressiona o botão, ele dá o nível lógico alto, que é o VCC. Então, na prática, é isso que acontece. Por isso que a gente precisa de pull-up quando a gente tem um sensor de dreno aberto, se for MOSFET, por exemplo, ou no BJT, coletor aberto. Quando está sem o pull-up, o coletor aberto ele não consegue fornecer o estado alto. Então a gente coloca um pull-up, aí fica no estado alto. Assim a gente consegue dar tensão para o sinal de posição que está vindo do encoder. Sem o pull-up, a tensão fica flutuando em torno do zero. E o registrador que configura isso é o GPIO-X PUP-DR. Ele é bem simples também, são 32 bits, 2 bits para cada linha de cada portão. E aí as configurações são o default, né, que é o estado padrão, que é sem pull-up e sem pull-down. Aí podemos configurar o pull-up, colocando 0,1, 0 pull-down, e 1 é uma opção inválida, não deve ser utilizado. Também é importante comentar que geralmente a gente costuma fazer o pull-up externo, porque às vezes o sensor vai puxar muita corrente e o microcontrolador, se você acaba forçando o microcontrolador, muitas vezes até danificando o microcontrolador. Então é recomendado fazer o pull-up externo.
Agora temos o registrador Input Data Register. Ele é somente leitura e armazena o estado lógico atual que está no pino, né? Então, se você está com o GPU A0 na configuração do modo entrada e você joga uma tensão nele de 5 volts, quando você lê esse registrador associado a esse pino, vai estar lá o nível lógico 1, que está high. Agora temos esse outro registrador, que é o Output Data Register. Ele armazena o estado lógico dos pinos configurados como saída. Então, a gente consegue forçar o estado lógico desse pino, mas não é recomendado, né? Vou mostrar o porquê depois. Quando você coloca, por exemplo, aqui, ó, GPEOA, nesse ODR, né, recebe esse bit aqui. Então, aqui ele vai estar ativando o valor high nesse bit aqui. Se porventura você for configurar mais de uma linha, mais de um pino na alta, ele ativa as altas todas de uma vez. Então é muito fácil você ativar erroneamente os estados altos dos pinos. Então a própria recomendação da datasheet mudar os estados de saída, forçar os estados de saída para outros registradores, que vai ser apresentado agora na frente. Então, esse aqui, por exemplo, é o bit 7 reset. Então, aí ele é propriamente para alterar os estados de saída do GPIO. Tanto que ele é somente escrito. Ele é dividido em duas partes, a parte superior e a inferior. A parte inferior, que vai do 0 a 15, ele força o nível lógico alto nos pinos, de 0 a 15. A parte superior é como se esse 16 ele correspondesse ao, entre aspas, você coloca aqui, ó, GPU A, B, S, S, R, e setar esse bit aqui, ele vai ser o A0. Então aqui seria o A0, A1, A2 até o A15, que é o estado lógico daí setar para 0. Então, para colocar em nível baixo, eu procuro sempre somar 16 mais 5 no bit que eu quero alterar. Então, no caso, o 2, né, 16 mais 2 ia dar o 18, que é aqui. Então, se eu colocar no GPU-X BSRR o bit 2, vai ser, se for o A aqui, né, GPU-A, BSRR, aqui o bit 2 vai ser o B, o A2, né, que eu estou setando para high. E se for GPUA BSRR, o bit 18 eu colocar 1, ele vai estar setando para low. Ele só aceita valor 1 nesses registradores, o 0 é indiferente. Por esse fato de ter o low e o high aqui, né, ter que fazer essa continha, tem um outro registrador também que eles deixaram que é mais simples de setar o estado low, que vai só de 0 a 15. Então, esse registrador aqui, bit reset register, é só você pegar, por exemplo, aqui, ó, GPUA PRR 5. Então, estou setando aqui para low. Ele é somente escrito também. E com isso a gente termina todos os registradores do módulo GPIO e até a próxima aula. Qualquer dúvida é só mandar aí no comentário.